Na aula de hoje, eu vou esclarecer para você uma dúvida muito comum, muito recorrente, né, que as pessoas têm com relação aos alimentos integrais. Elas não entendem muito bem sobre os alimentos integrais e hoje, com essa aula, você vai aprender sobre isso e isso vai te esclarecer, e isso vai te fazer tomar melhores escolhas, tá bom? A fazer melhores escolhas. Então, qual que é a diferença, né, entre você comer um arroz branco e você comer um arroz integral, de você comer uma farinha branca, de você comer uma farinha integral? Quando falamos de farinha integral, a gente está falando, a gente está se referindo à farinha de trigo integral. Porque, por exemplo, quando você pega uma farinha de aveia, o que, que é uma farinha de aveia? É uma farinha de aveia integral. Por quê? Porque ela é do grão, ela vem do grão de aveia, que foi tão somente o quê? Triturado. Então, a farinha de aveia ela vai ser sempre uma farinha integral, ok? O que eu quero te explicar é a diferença de você consumir a farinha de trigo branca da farinha de trigo integral e você consumir o arroz branco e de você consumir o arroz integral. Eu não sou muito favorável ao consumo de trigo de pão integral. Eu não estou dizendo que você não pode comer pão integral, porque eu como pão integral, mas como eu já falei, eu como pão integral uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Não faz parte do meu dia a dia, tá? Eu estou dizendo que, para mim, a melhor escolha é a gente evitar, sempre que puder, o consumo de farinha de trigo, e eu vou te explicar de forma profunda mais para frente, nas nossas próximas aulas, mas por enquanto eu quero que você entenda a diferença de um consumo de um alimento integral e de um alimento refinado. E a gente não vai entrar aí no mérito da questão de se o trigo faz bem ou se ele não faz bem para a saúde, porque pode ser que você escolha continuar consumindo o trigo. Então, se você vai continuar consumindo o trigo, pelo menos que seja o trigo integral. E agora eu vou te explicar por quê, tá bom? Ó, observa comigo aí na tela. Deixa eu dividir minha tela com você. Eu quero que você entenda sobre o trigo. Quero que você entenda sobre o trigo. Esse aí é um grão, tá? Esse é um grão. O que que compõe um grão? O que que compõe um grão? O seu interior, que a gente chama de endosperma, tá? O que que contém aí nesse endosperma? O trigo ele é composto por 3 itens, 3 camadas, tá? O seu interno, que é o endosperma, que ele é composta de amido. Ela é composta de carboidrato, tá? É aquela parte branquinha da farinha que tem também um pouco de proteína. Nós temos aí na composição de um grão o germe de trigo. Tá vendo aí o germe de trigo? E o que que é o germe de trigo? O germe de trigo é aquele alimento que contém vitamina, é a parte do grão que contém vitamina, minerais, proteínas, gorduras de qualidade. Então, quando você compra lá no supermercado um alimento feito à base, né, de germe de trigo, você sabe que você tá consumindo aí vitaminas, minerais, proteínas de gordura de qualidade, ok? A parte mais externa do grão, a gente tem o que compõe o farelo do trigo, que contém o quê? As vitaminas, minerais, as fibras. Então, qual que é a diferença de um alimento integral para um alimento refinado? O alimento refinado é um alimento que o grão ele foi polido, ou seja, o grão do trigo, seja o grão do arroz, ele foi polido. Então a indústria ela faz esse polimento, ela retira essa parte aí do farelo, ela retira essa parte aí do germe, né? Que são as partes que têm essas vitaminas, esses minerais, e aí fica as fibras, e aí fica somente essa parte internazinha que vocês viram lá no desenho, que ela é rica somente em amido. E o que que é amido? É carboidrato.
Então, observa aí que quando você come alguma coisa que foi feita com farinha branca, você está comendo uma coisa que foi retirada as suas melhores coisas. Então, se tiver escrito lá farinha branca, entenda, é farinha enriquecida de não sei o quê, entenda, você está consumindo o puro amido sem nenhuma vitamina, sem nenhuma fibra, sem nada. Tá? Então, foi retirada as vitaminas, os minerais, as fibras, as gorduras de qualidade, ficou basicamente com o amido, que é rico em carboidrato e caloria, que é o que a gente chama de calorias vazias. E aí, isso diminui o quê? O que vai acontecer se você consumir? Isso vai diminuir a sua saciedade. Vai diminuir a sua capacidade de se sentir satisfeito por muito tempo. Quando você come arroz branco, logo, logo você volta a sentir fome. Quando você consome arroz integral, você fica muito mais tempo saciada. E aí, durante um processo de emagrecimento, se sentir saciada é uma coisa extremamente importante. Então, na sua escolha, se você não entende a diferença de se consumir um arroz branco e o arroz integral, ou de se consumir um alimento feito por farinha branca ou farinha integral, essa é a diferença. Está ligada à quantidade de nutrientes e o nível de saciedade que você vai ter após o consumo desse alimento. Então, agora, o que eu quero? Eu quero que você faça suas escolhas, que você pare de comer pão branco com tanta frequência na sua vida, que você dê preferência aos alimentos integrais. Muitas pessoas acham que o arroz integral, que o pão integral, eles são diferentes porque eles têm menos calorias. E não é isso. Eles têm basicamente as mesmas calorias. Por isso que eu falo para vocês, esquece caloria, para de ficar contando caloria. Eles têm basicamente as mesmas calorias. Mas como eu sempre venho dizendo aqui para vocês, as calorias não é a única coisa que você precisa observar. Caloria a gente precisa. A gente precisa consumir caloria, amor, senão nem da cama a gente levantava. Mas você tem que procurar correr, não consumir, eliminar as calorias vazias da sua vida. Então, faça boas escolhas. Aprenda sempre a consumir alimentos integrais. Meus amores, quanta coisa, né, que você aprendeu aí nessa semana comigo. Olha, tenha certeza de uma coisa, tá? A sua ida ao supermercado nunca mais vai ser a mesma. No início, você até vai gastar um tempinho a mais, tá? Lendo aí, avaliando os produtos, mas daqui a pouco você já vai saber quais são os produtos que são bons e os que não são bons para a sua saúde, para o seu emagrecimento. Você já vai bater o olho, já vai saber. Vai entrar no seu automático, vai cair no seu hábito, no seu costume. Existem bons produtos industrializados, tá? Nem tudo que está ali na prateleira do supermercado é ruim. Existe, por exemplo, molhos de tomate. Sabe aqueles molhos de tomate em vidro? Que tem lá a opção para você comprar. Se você olhar nos ingredientes, se você for lá olhar nos ingredientes, vai estar escrito lá: tomate, cebola e alho. Ou seja, comida. Né? Aí você pode me perguntar, Ariane, mas tudo bem, mas e aí, como é que faz para conservar esses alimentos? Não tem conservante? Não tem conservante. Por quê? Porque ele é conservado a vácuo. Então, se você olhar lá atrás nos ingredientes, tiver só tomate, cebola e alho, se você não tiver aí disposta a fazer o seu molho de tomate natural, com tomate mesmo, tudo ali no seu fogão, se você não tiver com esse prazo e você quiser consumir esse alimento, se tiver escrito lá, cebola, alho e tomate só pode comprar tranquilo, porque esse alimento ele é conservado a vácuo. Então, não tem problema nenhum consumir, tá? Então, de hoje em diante, você sempre vai poder escolher a melhor opção do alimento industrializado, lendo os ingredientes, observando a tabela nutricional, levando a sua lista para o supermercado, tá? Então, daqui para frente, amor,
acabou a sua insegurança com relação a essas coisas. Agora você é completamente capaz de escolher as melhores opções aí para a sua saúde, para o seu processo de emagrecimento, enfim, para a sua vida, tá bom? Beijo!